Vamos direto para Brasília. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deve se reunir com o senador Confúcio Moura, relator da Lei das Diretrizes Orçamentárias. O André Anelli está de volta aqui com as informações. Anelli, o governo, inclusive, ele quer que essa pauta já seja votada nesta semana. Ainda dá tempo para isso? Teoricamente ainda dá tempo, viu, Soraya, Kobayashi, todos aqui ligados no 3 em 1 da Jovem Pan. E é por isso, inclusive, que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reúne ainda hoje com o senador Confúcio Moura, ele que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, justamente para fazer com que esse texto seja votado, de preferência na próxima sessão, que é na quinta-feira, dia 12. O governo federal tem pressa para que seja votado esse texto e, acima de tudo, não só a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas também a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Só que, de um lado, o senador Confúcio Moura diz que existe realmente já um acordo, um tratado para que seja votado, então, o texto da LDO no Congresso Nacional já nessa semana. Por outro lado, ainda existe muita resistência em relação à LOA, a Lei Orçamentária Anual. Isso porque a gente relembra aqui fator que acabou ocasionando e gerando consequências em todo o cenário político aqui de Brasília, a recusa dos embargos de declaração da Advocacia Geral da União, da AGU, diante do Supremo Tribunal Federal em relação ao pagamento das emendas. Isso gerou um grande desconforto, inclusive provocou uma reunião de última hora que foi realizada ontem aqui no Palácio do Planalto com o presidente Lula e com os presidentes da Câmara e do Senado, porque a presidência da República quis passar a mensagem ao Congresso Nacional de que a recusa dos embargos de declaração da AGU por parte do STF não se tratou de nenhum tipo de questão que houve um consenso por parte de Executivo e também do Judiciário. Não houve, portanto, nenhum alinhamento entre os dois poderes e o Executivo, já pensando nas consequências junto ao Legislativo, deixou isso bem claro ontem para Rodrigo Pacheco e também para Arthur Lira. Só que diante desse desconforto que continua, mesmo depois dessa reunião que foi realizada ontem aqui no Palácio do Planalto, não existe a garantia de votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Por outro lado, o relator da LDO, o senador Confúcio Moura, garante que nessa quinta-feira deve haver a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Soraya, Kobayashi. Obrigada, André, pelas tuas informações. Bom, o próprio André trouxe, né? Ele disse que o pessoal está meio nervoso, digamos, os parlamentares, né? Por que a LOA é tão mais difícil e a LDO, na visão dele, está mais fácil? Essa é a grande questão, né? Quando a gente fala de orçamento, Soraya, a gente está falando sobre como o governo vai gastar o seu dinheiro no próximo ano. E a gente não está falando de pouco dinheiro, não. A gente está falando de bilhões, se não trilhões, o orçamento geral principalmente da União, né? E aí, Zé, há muitos interesses em como vai se fatiar esse grande orçamento aí em Brasília. Historicamente, há uma grande mobilização de partidos, lideranças, deputados, senadores, para como será o texto final da LDO, né, Zé Maria Trindade? Eu ainda não descobri até hoje o porquê desse interesse tão grande de deputados e senadores pelo orçamento. É uma coisa, um fetiche, 9 entre cada 10 deputados são apaixonados por esta comissão mista de orçamento. É uma briga. Eu estou vendo, não, agora sou eu e tal, é assim. Olha, Kobayashi, não tem falta de quórum para a reunião da comissão mista de orçamento. Pode marcar para o dia 25 de dezembro, de madrugada, você vai lá na porta, está cheio, lotado. Todos os deputados, senadores, assessores, lobistas, todo mundo lá, né? nessa disputa. Agora, estranho aí é o seguinte, é que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma espécie de mapa de como será o orçamento. A LDO tem que ser votada no meio do ano para o governo elaborar o orçamento com base na LDO. Veja bem, o orçamento está praticamente pronto e a LDO não foi votada, ou seja, estão admitindo que a LDO será votada assim assada.
Geralmente, o orçamento da União é a última peça aprovada todos os anos. É assim, a última peça é votada em acordo, porque não tem mais ninguém aqui, ou seja, é um acordão, cada um com sua emenda, dividiu e está tudo dividido e tudo certo, então aprova o orçamento da União. O estranho nesse ano, e não é a primeira vez, é que a LDO não foi votada, e é preciso votar a LDO, para depois votar o orçamento, porque o orçamento tem que caber dentro da LDO, né? E a LDO não está pronta. Mas são essas coisas do Congresso Nacional. Nisso aí eles se entendem, viu? Quando rola dinheiro, o interesse é geral e eles se entendem. Ô, Gustavo Segré, você faz muito bem isso. Eu quero que você aproveite a sua didática para traduzir aos cidadãos, ouvintes e telespectadores deste programa, leigos como eu em assuntos econômicos, qual é a importância da LDO e da Lei do Orçamento. Oh, caramba, bom, são questões muito importantes porque isso regulamenta o uso do dinheiro. Tem que ver aonde que está colocado, em que segmento de todo o orçamento nacional pode ser alocado. E até onde eu sei, qualquer coisa aprovada no orçamento deve ser focada nessa questão. Não pode ser, eu tenho um orçamento geral que disponibilizava, sei lá, tanto dinheiro para a saúde e tanto para a educação. Faltou aqui, então tiro daqui. Não, está rígido, são pautas carimbadas, como se diz, dinheiro carimbado. Então é muito importante porque, para citar um exemplo, muitas vezes o orçamento, a falta de aprovação do orçamento, permite que seja colocado o orçamento do ano anterior sem o ajuste. A Argentina é especialista em fazer esse tipo de coisas. Então te permite ter um monte de pautas, de recursos que não têm sido alocados dentro do orçamento, mas que estão dentro da arrecadação, podem ser artificialmente ou arbitrariamente colocados. Então é fundamental, mas como muito bem explicava-se Maria, lobistas a full, deputados e senadores, todos tentam abacanhar um pouquinho dessas duas leis que devem ser votadas de novo no apagar das luzes. Né? Alan Gani, o que esperar do texto final? Olha só, o que esperar? Provavelmente teremos um orçamento sem a contemplação do pacote fiscal dentro do orçamento. Olha que loucura! Então a gente já tem uma incerteza em relação às medidas do pacote fiscal. Será que elas serão suficientes para conter o crescimento da despesa pública? Aparentemente não, tanto é que o mercado reagiu extremamente mal. O Piperno tá rindo, mas é verdade. O dólar tá rindo do Piperno, tá certo? Por quê? Porque, Piperno, o mercado reagiu mal, né? O senhor sabe disso. Ô, Alan. Oi. Ô, Alan. Eu não resisto, desculpa te interromper, mas eu vou dar olha só como é peça de ficção. 2025, a previsão de arrecadação é de 5 trilhões 870 bilhões, ou seja, quase 6 trilhões de reais. Isso é a previsão de arrecadação no ano que vem. Tá bom. Desses quase 6 trilhões, se paga 2 trilhões e 770 bilhões, ou seja, quase 3 trilhões de reais para o pagamento de despesa financeira. O que é isso? Serviço da dívida, juros, né? E outros 2 trilhões e 900, 3 trilhões com salário, aposentadoria, custeio, as despesas fixas, né? Ou seja, é uma peça de ficção, tudo já está engessado, né? Exatamente. E aí, Zé, além da incerteza em relação às próprias medidas, a gente não sabe se o Congresso vai aprovar as medidas do pacote fiscal. E é claro que a aprovação das medidas do pacote fiscal estão condicionadas à liberação das emendas. Então, talvez aprove as medidas se o governo liberar as emendas, fizer ali um acordo, uma costura com o Supremo e, no final das contas, libera as emendas. Então, por outro lado, quer dizer, você tem uma medida de contenção fiscal, mas, por outro lado, as emendas vão turbinar o gasto público. Sabe quem é que vai pagar essa conta, Coba? A mesma turma de sempre. Antes o Gustavo Segré está apontando a turma que vai pagar essa. O Piperno, sobretudo. Antes do Piperno arrematar, pediu o Gustavo Segré. Pedi, porque, Maria, esse valor de quase 3 trilhões de juros da dívida pública, eu adoraria saber qual é a taxa de referência que estão tomando. Porque essa taxa de referência, devemos lembrar, 50% da dívida pública brasileira está atrelada à taxa Selic.
Amanhã tem a última reunião do Comitê de Política Monetária. A dúvida é se vai para 11,75, para 12 ou para 12,25. Com certeza, o ano que vem, se não mediar uma redução do gasto público, a taxa de juros vai continuar subindo. O presidente está caladinho, não fala nada, não reclama nada. Mas essa quantidade de aumento da taxa de juros vai replicar nesse número que você colocou agora. Fala, Fábio Piperno. Mas está tudo na LDO, tudo lá, previsão de inflação, previsão de juros, do valor do dólar, tudo isso é uma peça de previsão, né? Previsão, é. Eles previram, inclusive, o Zé Maria Trindade, Fábio Piperno, um déficit zero, né? Que não vai alcançar. As previsões não estão muito assertivas, né, Fábio Piperno? Não, inclusive eles erraram sim. A previsão era de zero. Você gosta das previsões do Boletim Focus, não é isso? Então, eles previram zero, ou próximo disso, e o déficit vai ser de mais ou menos 0,50. É verdade, houve sim um erro. Da mesma forma que mas eles não... Fala mais forte. Não. Houve um erro, porque o erro saiu meio baixinho. Houve um erro. Um erro que tem atenuantes, até porque a previsão de zero, ela contemplava um cenário em que o governo acabaria, por exemplo, com o PERSE. A previsão era de zero, mas ninguém falou 0,5, Gustavo Segré. Mas, é igual cerveja zero álcool, é 0,9. Fala, agora sim. Ninguém vai te interromper, Piperno, tá contigo. Coitado, deixa ele falar. Por favor. Então, por exemplo, havia a questão da desoneração. O governo imaginava que fosse derrubar e não derrubou. Do PES vai ser uma outra história. Agora, mesmo errando de 0 para 0,50, obviamente ele não erra tanto quanto o mercado. Porque aí também seria uma utopia imaginar que alguém erra como os Faria Limers, que, afinal de contas, eles nem gostam de aumento de Selic, porque aumento de Selic não deixa ninguém ganhar nada. Agora, eles não ganham nada com isso. Olha como o mercado foi benevolente com o governo. Pegando as projeções, eu vi isso aí, Piperno, do início do ano, relatório Focus. Dólar, 4,90. Quanto tá? 6 e pouco. Eles ganharam bastante com isso. 6 era pouco. Estavam apostando em 4,90. 6,0 pouco. Então, Selic, 9%. Então, deve terminar em 12,25. Errou! Que mais? Que mais? Seja, IPCA, 3,97. Termina em 4,80. Errou! O que o Alan está dizendo é o seguinte, é um lixo... Mas não serve para dar para o cachorro fazer cocô. Mas não, eu tô falando que o mercado foi até generoso com o governo. Está ganhando tudo. Ele agora, a minha questão central é que como é que o Banco Central utiliza isso para tomar as suas decisões? Ele utiliza o Boletim Focus. Não precisa. Ele usa, mas ele usa. São 124 consultores. Isso. É uma mediana. Meu Deus do céu. Mas não utiliza. O Boletim Focus, ele é resultado de 124 consultores. Isso. Eu estou falando isso. O Banco Central pega essa mediana e utiliza para tomar as suas decisões. O Banco Central que interveio disso aqui na semana passada, 117 vezes no câmbio no período Bolsonaro. Uma vez no governo Lula. Claro que ele não age politicamente. Agora, em relação ao senador Confúcio, eu estava pensando no confucionismo, né, que é uma filosofia que prega a harmonia e tudo mais. Na verdade, eles pregam a harmonia, sim, a harmonia das emendas. Então, o cidadão que está andando na rua, do Uber, vai lá cobrar, por exemplo, do seu deputado da Frente Parlamentar da Agricultura, que está lá também nessa política do parlamentarismo de extorsão para arrancar uma emendinha a mais, do seu parlamentar da Frente Evangélica para arrumar uma emendinha a mais. Vai lá cobrar dessa gente, como se não houvesse nada mais urgente no Brasil. Vamos voltar agora. Sim. O Zé quer falar. Hoje está muito. Só rapidamente para dizer, a previsão dos juros é de 9,5% em 2025, mas isso aí é a média, né? Não. Então a previsão de juros é de 9,5%, o que eu já acho difícil, né? E o dólar em 5,19.
R$1,19. Também acho muito difícil. Ô Zé, o orçamento já nasce furado. Não, só uma correção aí. Essa era a previsão do início do ano. A previsão do último relatório Focus é dólar a 5,77 para 2025 e a gente está falando de Selic a 13,5% em final de 2025.